Essa é a orientação que a gente tem, né? Então nós precisamos de estar seguro nisso daí, tá bom, irmãos? Em nome de Jesus. Não é porque a gente está com medo, pastor está com medo. Não está com medo não, irmãos. Nós temos que ser inteligente, amém? O povo de Deus precisa ser inteligente, tá? Então, glória a Deus por esse testemunho maravilhoso, né? Vamos abrir a Bíblia Sagrada agora comigo? Você que tem a sua Bíblia aí, abre comigo no livro de Gênesis. Prometo para vocês que não vou demorar muito, tá bom? Eu queria que você prestasse bastante atenção na palavra dessa noite e permita com que o Espírito Santo fale com você, querido. Só Ele conhece o seu coração, só Ele sabe como você veio aqui nessa noite, só Ele, tá? E ainda que você conte as coisas para mim ou para qualquer outro tipo de pessoa que está aqui, ninguém conhece o seu coração como Ele, amém? Pastor, já sei disso. Então, querido, é hora de confiar, é momento de nós confiarmos nesse Senhor e entender que esse Senhor, Ele está cuidando de nós, amém? Você pode ficar em pé no seu lugar, querido, para a gente ler a palavra do nosso Deus. Gênesis capítulo 26, versículo de número 12. Gênesis 26, verso de número 12. Quero ler com os irmãos e depois nós vamos estar orando junto, amém? Quem está vindo na sexta, quem está vindo na quarta, sabe disso. Nós temos orado pela vida de cada irmão que pertence a essa igreja. Nós temos orado, nós temos pedido a Deus para que Deus nos dê livramento dessa praga que está sobre a terra. E depois da leitura da palavra nós vamos orar de novo, amém? Em nome de Jesus. Diz assim a palavra, Gênesis 26, versículo 12: Semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, amém? Vou ler de novo. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Feche seus olhos, feche os olhos. Nós vamos orar mais uma vez, para que Deus possa cobrir os nossos irmãos, para que Deus possa dar livramento para cada um de nós. Na verdade, Deus já tem dado livramento, não é? Só de eu e você estarmos aqui é sinal que Deus tem dado livramento para nós. Deus tem permitido a gente vir nesse lugar, e é tudo para a honra e glória dele. Meu Deus, nós oramos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos porque, Pai, nós temos autoridade para isso. A palavra do Senhor diz que o Senhor já deu autoridade para qualquer um de nós como igreja pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do maligno. E a palavra diz, ó Deus, que nada, absolutamente nada nos causaria dano algum. Eu creio nessa palavra. Eu sei que essa palavra é verdadeira. Eu sei, ó Deus, o quanto que essa palavra é fiel a todos nós. E eu quero orar junto com os meus irmãos nessa noite, por aqueles irmãos, ó Deus, que são do grupo de risco, aqueles irmãos, ó Deus, que estão até com medo de vir na igreja. Às vezes, meu Pai, estão sofrendo por causa disso. E nós oramos, ó Deus, para que essas pessoas sejam livres, para que essas pessoas sejam libertas do medo, sejam transformadas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ó Deus, o Senhor é o único capaz de quebrar essa maldição, de fazer, ó Deus, o teu povo entender que tudo isso, ó Deus, foi permitido pelo Senhor, para que a tua igreja possa despertar e acordar para a vida, meu Deus, e entender que o Senhor, meu Pai, tem falado com ela, que o Senhor tem ministrado ao coração da igreja, e é tempo da igreja se posicionar diante do Senhor, Pai.
Por isso, Deus, nós oramos a Ti, pedimos, ó Deus, visita os nossos irmãos, cuida da vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Vem falar conosco, ministra no nosso coração, usa a Tua palavra, pois eu quero, Deus, ouvir a Tua voz, junto com os meus irmãos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Seja exaltado, Senhor, com essas palmas, ó Deus. Seja exaltado, ó Deus, com os nossos louvores. Seja exaltado, porque o Senhor é digno, Senhor. Sim, Deus, o Senhor é digno, para o Teu louvor e glória. Oh, em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Pode sentar, querido, na presença do Senhor. Creia em Deus, que Deus está nesse lugar, e creia que o Senhor tem algo especial para a sua vida, amém? Glória a Deus, querido. Oh, maravilha. Irmãos, nós vamos meditar um pouco nessa palavra, e eu gostaria que você se identificasse muito com aquilo que Deus tem para o teu coração nessa noite. Por isso eu quero a sua atenção, em nome de Jesus. Presta bastante atenção. Esse trecho da palavra aqui, ele não é um trecho muito difícil de ser entendido. É uma história muito bonita, uma história onde Deus fez coisas extraordinárias na vida de Isaac. Nós sabemos que Isaac, ele é da linhagem dos heróis da fé, né? dos patriarcas da fé. Nós sabemos disso. E a palavra de Deus diz aqui que nesse tempo de tamanha luta, de tamanha dificuldade que todo o povo estava enfrentando nessa época, era um tempo de crise, de fome, onde as pessoas estavam vivendo na miséria, porque tudo que eles plantavam não nascia. Agora você imagina, irmãos, que situação difícil era essa na época desse povo. Eles plantavam e a plantação não ia para frente, não crescia, não gerava o fruto que eles tanto necessitavam. E se você ler aí desde o início do capítulo 26, você vai entender isso, que a terra estava padecendo de fome. Acho que não tem, talvez, nada pior do que isso, né? Acredito que nós aqui talvez não somos capazes sequer de falar a esse respeito, né? A respeito da fome, porque eu acredito que, por pior que seja a situação de qualquer um de nós aqui, eu acredito que nenhum de nós passa fome, não é verdade? Graças a Deus, né? Nós temos o nosso pão de cada dia, tem o nosso arrozinho ali na panela para a gente comer, e louvado seja Deus por isso. Acredito que nós não chegamos a esse ponto, por mais que às vezes nós enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades, mas podemos dizer que o Senhor tem cuidado de nós, não é verdade? Mas nessa época aqui, irmãos, o povo estava realmente padecendo de fome, sem saber o que fazer, sem ter para onde correr. Vai fazer o quê? Se a fome estava lá, se a semente estava lá para eles plantar, e eles plantavam e a coisa não nascia, vai fazer o quê, irmãos, numa situação como essa? Deixa eu dizer uma coisa para você aqui que é extremamente importante. Entenda isso como uma chave para a sua vida, para que portas se abram, para que a sua vida mude, para que você tenha um novo destino a partir de hoje, em nome de Jesus. E a chave é dependência total de Deus. Aleluia. Essa é a palavra-chave para as nossas vidas nessa noite. Dependência total de Deus. Esse povo aqui, irmãos, eles conheciam o poder de Deus. Esse povo aqui, eles sabiam que Deus existia.
Eles sabiam o que Deus já tinha feito na vida de Noé, eles sabiam o que Deus tinha feito na vida de Abraão, eles conheciam um pouco da história de Isaac, e agora eles estavam convivendo com um homem chamado Isaac, mas eles estavam distante de Deus, eles deram as costas para Deus. Então o que Deus permitiu? A fome vir sobre a terra. Dura coisa, né, irmãos? A pessoa às vezes ter saúde e às vezes não ter o que comer. Não é verdade? A pessoa está um touro de saúde, a pessoa está cheia de vida, mas ela não tem o que comer. Então ela vai fazer o quê? E a Bíblia diz que mesmo em meio àquele caos, aquela situação tão violenta de fome, a Bíblia diz aqui que Isaac, ele resolveu plantar a sua semente. A Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra, e naquele ano ele colheu 100 medidas. Deu para você entender isso? Como é que uma pessoa, pastor, no meio da crise, da fome, de uma situação tão adversa como aquela, como é que alguém ainda é capaz de semear a sua semente numa terra que não produzia nada? Era capaz, sabe por quê? Porque a fé de Isaac não estava na semente e muito menos na terra. A fé de Isaac estava em Deus. Aleluia! É a chave, querido. A nossa fé precisa estar enraizada no Senhor. Toda vez que nós perdemos a nossa fé, automaticamente nós vamos perdendo o nosso contato com aquilo que o Senhor fez para nós. Você entende isso? Ou vou melhorar isso para você entender melhor. Toda vez que nós perdemos a nossa fé, nós vamos distanciando de Deus e deixando de valorizar aquilo que Deus deu para nós. Amém, irmãos? Toda vez que a pessoa perdeu a fé, ela vai deixando de valorizar. E é nas pequenas coisas, meus irmãos, que nós temos que tomar esse cuidado. Nas pequenas coisas, porque Deus, Ele às vezes não trata na nossa vida com coisas grandes, com coisas absurdas, enormes. Às vezes Deus trata na nossa vida com pequenas coisas, e se nós não tivermos com a nossa fé ligada no Senhor, nós não vamos entender o seu tratamento, não vamos entender. E são pequenas coisas que movem as grandes. Você entendeu isso ou não? São pequenas coisas que movem as grandes. E quando é que as pequenas coisas movem as grandes? Quando aquilo que é pequeno, que Deus plantou na sua vida, você faz produzir. Se você faz produzir, então vai mover coisas grandes. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, querido, o importante é que você esteja com a sua fé voltada para o Senhor, e não para a sua condição, não para a condição da terra que vai receber a sua semente, ou para a condição da semente que você tem nas suas mãos. Não, que a sua fé esteja voltada para Deus, porque Ele é que faz com que a nossa semente plantada, seja ela em qualquer terra, Ele é que faz a nossa semente brotar. Amém? Ele é que faz a nossa semente gerar o fruto para o nosso sustento, para que possamos ser abençoados. É Ele que faz a nossa semente germinar. Não é a sua capacidade, não é a sua intelectualidade, não é a sua sabedoria, não é a sua condição boa, não é a sua condição ruim, não é nada disso. É o Senhor. A Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são todas. Aleluia. Então pronto, tudo vem dele, querido, e tudo volta para ele. Semeou Isaac naquela terra,
E naquele ano, ele colheu 100 medidas, está escrito aí, porque o Senhor o abençoava. É outra chave. Primeira coisa é você estar enraizado, a sua fé voltada extremamente para Deus. A segunda coisa é você ter a bênção do Senhor sobre a sua vida. Pastor, mas todo mundo tem a bênção de Deus, não tem não? Não, irmãos. Deuteronômio 28, falei disso aqui sexta-feira passada, um pouquinho. Deuteronômio 28, todo mundo conhece, né? Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, e você praticar todos esses mandamentos que hoje te ordeno, Deuteronômio 28 começa a descrever, então todas essas bênçãos virão sobre ti. Você vai ser bendito no campo, bendito na cidade, bendito o fruto da sua amassadeira, bendito será o fruto do teu ventre, e por aí vai. Começa a falar das bênçãos. Depois chega num ponto de Deuteronômio capítulo 28, que o escritor começa a falar das maldições. Mas se você não ouvir a voz do Senhor teu Deus, e se você não praticar os mandamentos que hoje te ordeno, então todas essas maldições vai vir sobre a tua vida. Está escrito lá, irmãos. Não foi eu que escrevi, não foi eu que inventei isso, é a Bíblia Sagrada que está escrito. Então, para que a nossa semente ela possa gerar frutos, para que nós possamos ser alguém abençoados nessa terra, nós precisamos da bênção de Deus. A bênção de Deus estava sobre a vida de Isaque, por isso ele jogou a sua semente na terra, uma terra improdutiva, uma terra que ninguém estava acreditando mais nela, uma terra que ninguém estava mais afim de jogar semente fora, porque colocava a semente na terra e a semente não brotava, não produzia. Mas o Isaque foi lá e plantou a semente dele naquela terra desacreditada, naquela terra que ninguém dava nada por ela, e a sua sementinha cresceu, porque o Senhor o abençoava. Aleluia. O Senhor o abençoava. Sabe por que existe a possibilidade de você ser a pessoa mais feliz nessa terra? Porque o Senhor está a fim de abençoar você. Por isso eu digo isso, querido. Existe a possibilidade de eu ser feliz, pastor? Existe. Esteja debaixo da bênção do Senhor. Não foge disso não, querido. Muitos de nós ficam fugindo da bênção de Deus, debaixo da proteção do Senhor, não é? O Salmo 91 é um dos mais lidos da Bíblia Sagrada, né? Ele e o Salmo 23 é um dos mais lidos. Mas se não for praticado, querido, não adianta absolutamente nada. Ali fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, eu preciso estar debaixo da bênção de Deus. Isaque semeou porque o Senhor o abençoava. Isaque colheu porque o Senhor o abençoava. Isaque prosperou naquela terra porque o Senhor o abençoava. Pastor, e comigo, como é que vai ser? Querido, se a bênção de Deus está sobre você, ainda que todos falem contra, você já é abençoado. Ainda que todos falem assim, pastor, a cidade de Passos é muito difícil, tudo que a gente faz nessa cidade dá errado, e que não sei o que, mas eu estou aqui, olha, o Senhor é comigo, a bênção de Deus é sobre a minha vida, é sobre a minha casa, é sobre a minha igreja, a bênção de Deus está sobre nós, então pode falar o que quiser, o Senhor está nos abençoando. Aleluia, irmãos. Estar debaixo da bênção de Deus é a chave para que haja prosperidade sobre a tua vida, é a chave para que haja alegria em você, querido, é a chave para que haja paz no teu lar, para que haja paz no teu interior.
é estar debaixo da bênção de Deus. Todo mundo aqui é conhecedor da palavra, queridos. Todo mundo aqui já sabe disso. E às vezes a gente fica se perguntando assim, mas pastor, como é que eu faço para ser abençoado, para estar debaixo da bênção de Deus? Irmãos, não tem segredo, é obediência à palavra. Precisa estar obediente à palavra do Senhor, você, querido, em nome de Jesus. Muitas vezes nós queremos plantar a nossa semente, sabe? E nós até plantamos a nossa semente, mas muitas vezes nós plantamos ela de maneira errada. Plantamos de maneira errada, ou às vezes semeamos a nossa semente, e nós não temos sequer o prazer ou o entendimento de perguntar para Deus assim: Senhor, onde eu estou semeando a minha semente? É uma terra que o Senhor tem prazer? É uma terra que o Senhor está abençoando? Precisamos perguntar isso para Deus, meus irmãos, porque veja bem, quantos investimentos você faz na sua vida, ou você faz até mesmo na sua família, que são investimentos desnecessários. E sabe o que acontece com isso? Isso não agrada o coração de Deus, e Deus então, Ele muitas vezes não derrama a bênção dEle sobre a vida de muitos de nós, por causa disso. Estamos investindo naquilo que Deus não agrada. Irmãos, isso é plantar semente. Está plantando a semente, a coisa não vai, e o negócio não rompe, e parece que todo jeito que faz não acontece. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Na verdade a pergunta é: onde você está plantando a sua semente? Abre comigo rapidinho no livro de Isaías, capítulo 55. Isaías 55. Eu vou ler um versículo aqui para a gente já ir caminhando para o fim da mensagem nessa noite. Isaías 55, versículo de número 1 e 2. Isso aqui é sério demais, irmãos. Pastor, está no Antigo Testamento, não acredito no Antigo Testamento. Irmão, eu já creio na Bíblia toda, amém? Não sei se você é igual eu, mas eu já acredito em tudo, amém? Em nome de Jesus. Isaías 55, versículo 1 e 2 diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o seu dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me, atende-me, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com aquilo que é gordura, ou com aquilo que é bom, produtivo diante de Deus, ou algo que traz energia, algo que traz força, algo que capacita você. Então a Bíblia é clara, irmãos, ela diz assim: ó, todos vós, está falando para mim, está falando para você, está falando para o povo daquela época, está falando para o povo daqui a 500 anos, nós nem vamos estar aqui mais, está falando para todo mundo: ó, vós que tendes sede, vinde às águas, vinde às águas. Vós que não tem o dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vocês vão fazer isso, vocês vão comer, vocês vão beber, e tudo isso sem custo, sem um preço. Sabe por quê? Porque Ele já te abençoou, Ele já pagou o preço por você, aleluia. Ele já permaneceu de mãos estendidas para todos nós. Aí logo em seguida vem a repreensão do Senhor para as nossas vidas. No versículo 2 ele diz assim: por que gastais o seu dinheiro naquilo que não é pão?
Em outras palavras, ele está dizendo assim: por que você está plantando a sua semente numa terra que não vai prosperar? Por que você está fazendo isso? O problema é esse, irmãos, é que às vezes nós plantamos a nossa semente numa terra que não vai prosperar, e nós queremos cobrar resultado de Deus. Plantamos onde não prospera e queremos o resultado de Deus. Aí o Senhor repreende a gente dizendo assim: por que você está gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão? Em outras palavras, por que você está plantando a sua semente naquilo que não prospera? Por que você está gastando, olha, uma semente preciosa, tempo. Tempo é uma semente valiosa. Amém, irmãos? Deu para você entender isso? Tempo é uma semente valiosa. Aí o Senhor usa essa palavra para dizer assim para nós: por que você gasta o seu tempo naquilo que não é pão, naquilo que não traz energia, naquilo que não sustenta? Por que você está gastando o seu tempo? Dizem que tempo é dinheiro, não é assim? Então tempo é valioso, tempo é algo precioso, e o Senhor chama a nossa atenção nessa noite. A pergunta é: onde você está gastando o seu tempo? Onde? Para pensar. Ah, pastor, já fui daqueles que gastava tempo com Deus. Assim, com Deus a gente não gasta tempo, né? Com Deus a gente usufrui do tempo, a verdade é essa. É ou não é? Mas vamos usar a nossa linguagem. Pastor, eu fui daqueles que gastava tempo com Deus, e eu orava, e eu buscava o Senhor, e hoje, pastor, sabe o que está acontecendo hoje? Hoje eu não estou tendo força para isso. Hoje eu não estou tendo força para isso. A verdade, querido, é que você começou a valorizar o seu tempo em outras coisas, sem ser nele. Amém? O nosso melhor do nosso tempo precisa ser envolvido com ele. Você está fazendo isso? Só para você pensar, tá bom? Você está fazendo isso? O melhor do seu tempo você está envolvendo com ele? Você está envolvendo com aquilo que é dele? Ah, pastor, eu estou meio difícil, porque a gente trabalha demais, que não sei o que, né? Estamos ralando e pelejando, e o serviço, o senhor sabe como é que é? Irmão, Deus te deu, pelo menos é assim na matemática, a gente sabe, né? 8 horas para você trabalhar. Tem gente que trabalha mais, né? Tem gente que trabalha menos. Deus te deu mais 8 horas para você fazer os seus afazeres, para você ter tempo com Deus, né? Tempo para você divertir, e principalmente para investir na obra de Deus. Deus te deu mais 8 horas para você poder dormir. Ah, pastor, mas eu gasto umas horinhas a mais na cama e durmo um pouquinho a mais. Você está comendo o tempo que você podia investir na presença de Deus. Ah, pastor, mas eu gosto de me divertir um pouquinho mais, de passear um pouquinho mais, e não sei o que. Às vezes você está comendo o tempo que você podia estar investindo naquilo que é de Deus. E nós temos tempo para tudo, é ou não é? Nós temos tempo para todos, não é verdade? Tempo para satisfazer a nossa carne é o que não falta, porque a gente tem, é ou não é? Tempo para satisfazer os desejos do nosso coração, as nossas mazelas, né? Nós temos muito tempo. Mas quando se trata das coisas de Deus, parece que esse tempo já se foi, não é verdade? Então, irmãos, por que nós estamos falando disso? Porque é tempo de nós revermos os nossos conceitos, meus irmãos. Jesus Cristo está voltando, acredite você nisso ou não, isso para mim não interessa se você acredita, mas que Ele está voltando, Ele está, irmãos, e nós precisamos voltar o nosso tempo para Deus. Em nome de Jesus, por que você está gastando o seu dinheiro, o seu tempo naquilo que não é pão, naquilo que não te satisfaz de verdade, naquilo que não te preenche de verdade? Por que você está gastando o seu tempo
Estou mudando a palavra dinheiro para tempo, ok? Por que você está gastando o seu tempo naquilo que não te satisfaz? Depois você vive cheio de problemas, com cabeça ruim, sem vontade de fazer nada, sem vontade de servir a Deus, sem vontade de vir na casa de Deus, e fica se perguntando: por que está acontecendo comigo, pastor? Porque você investiu na terra de forma errada, você lançou a sua semente de maneira errada, você esqueceu que você depende da bênção de Deus sobre a sua vida. A semente de Isaac prosperou naquela terra, porque o Senhor o abençoava. Amém? A sua semente, querido, ela só vai prosperar se a bênção de Deus estiver sobre a sua vida. Você pode ser a pessoa mais intelectual desse mundo, mais conhecedora de tudo nesse mundo, mas se a bênção de Deus não estiver sobre você, você não serve para nada. Eu não sirvo para nada se a bênção de Deus não estiver sobre a minha vida. Tudo que eu fizer não vai servir para absolutamente nada. Amém, irmãos? É preciso que a bênção de Deus esteja sobre nós, e para isso, irmãos, nós precisamos aprender uma outra coisinha com Jesus. Vamos lá para a Bíblia? Vamos aprender só mais essa com Jesus, e depois a gente vai estar encerrando. Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículo de número... Vamos ler do versículo... Vamos ler do 7 em diante. Eu quero ler o 6, na verdade, mas eu vou ler o 7, capítulo 7, do versículo 1 a seguir. Amém? Para a gente entender melhor essa palavra. Oh, meu Deus, tem misericórdia da nossa vida. A Bíblia diz assim, versículo 1, capítulo 7, versículo 1 de Mateus: não julgueis para que não sejais julgados. Amém, irmãos? Você não está na condição de juiz. Eu e você, nós não estamos aqui para julgar absolutamente ninguém. Amém? Porque se a gente julgar, nós seremos julgados. Então pronto, não tem conversa. Versículo de número 2: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de medir também a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do seu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirá o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Versículo 6 é o que eu queria, tá? Eu quero parar nele um pouquinho para a gente meditar. Não deis aos cães as coisas que são santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Olha só o que Jesus falou para o seu povo. Foi Jesus que falou isso. Jesus disse: olha, não jogue para os cães aquilo que é precioso. Não joga no chiqueiro, Jesus falou isso. Não joga no chiqueiro para os porcos aquilo que é pérola. Pérola não é para ser jogada para porco. Foi Jesus falou isso, irmãos. O que tem uma coisa a ver com outra, pastor? Porque muitas vezes, meus irmãos, nós queremos a bênção de Deus, mas sabe o que nós estamos fazendo com a pérola? Nós estamos jogando a pérola por porco, jogando tempo fora, irmãos, jogando energia fora, investindo em coisas que não tem nada a ver com Deus. E Deus disse com muita clareza através da pessoa de Jesus,
que você e eu, nós não temos que pegar aquilo que é precioso e ficar jogando para o porco. Não tem que fazer isso. Quantas coisas preciosas Deus colocou na sua vida? Fala sério, pensa. Quantos dons Deus colocou em você, meu irmão? Talentos que Deus colocou em você. Deus colocou isso em você, querido, para você usar para a glória dEle. Deus colocou isso na sua vida para que você manifeste o reino de Deus através da sua vida, através daquilo que Deus colocou em você. Mas sabe o que muitos de nós estão fazendo? Pegando o que Deus colocou de tão precioso na nossa vida e estamos alimentando porco. Alimenta porco, joga pérola para porco. O que é precioso não foi feito para jogar para porco. O que foi precioso, que Deus colocou na sua vida, é para glorificar o nome dEle. É para isso que Deus coloca tanta preciosidade na sua vida, meu irmão. Os dons, como já falei, os talentos, ou não é? O jeito de você fazer as coisas para Deus, no reino de Deus. Há algum tempo atrás, eu falei aqui de coisas preciosas, que são pequenas. Não sei se vocês lembram disso. Coisas preciosas que são pequenas, que às vezes nós não valorizamos, mas diante de Deus tem um valor extraordinário. Sabe por quê? Porque o valor é eterno. Amém? Você pegou isso? O valor não é terreno, o valor é eterno, irmãos. Aleluia. Então não joga para os porcos aquilo que Deus te deu com tanta preciosidade. Ah, pastor, mas Deus não me deu nada, porque eu sou imprestável, eu sou não sei o que, e os meus pecados, né? A gente sempre faz isso, né? E os meus muitos pecados, não. Seus muitos pecados foram perdoados lá na cruz do Calvário. Os meus muitos pecados foram perdoados lá na cruz do Calvário. Então o que eu faço, pastor? Obedece, meu irmão. Quantas vezes você já ouviu isso aqui? Quantas vezes você vai precisar ouvir mais para você entender que Deus, Ele quer de mim, de você, a obediência? Quantas vezes, meus irmãos, nós vamos precisar escutar isso? E às vezes a gente ouve uma palavra dessa, e a gente fala, não, eu queria uma palavra diferente, essa eu vou julgar para os porcos. Em nome de Jesus, querido, é palavra preciosa. Você quer prosperar? Então esteja debaixo da bênção de Deus. Você quer prosperar? Esteja com a tua fé voltada para Deus, e não voltada para as tuas coisas. As coisas que Deus te deu foi para você usar para glorificar o nome dEle, querido. É para isso que Deus dá para a gente. Agora volta a sua fé para o Senhor, querido, e começa a glorificar a Deus através daquilo que Deus te deu, em nome de Jesus Cristo, meu irmão. É tempo da igreja despertar, irmãos. Eu vou parar por aqui, a hora lá vai embora, vou parar por aqui. Mas é tempo da igreja despertar. Se você quer a bênção, então queira andar debaixo do abençoador. Amém? Quem é o abençoador é o Senhor. Não é o pastor que você vai chegar aqui, pastor, pelo amor de Deus, faz uma oração para mim, porque eu estou precisando de uma mágica. Vai caçar alguém por aí que faz mágica. Eu não faço não, tá? Eu não faço mágica. A minha oração é abençoada? É. A sua também é abençoada? É. Mas olha, eu preciso de estar debaixo da proteção do abençoador. Amém? O abençoador é Ele, querido. Agora, se você quer só receber a oração, irmão, isso não vai resolver a sua vida. Agora, se você quer um compromisso com o abençoador, vai ser tudo diferente. Se o vento soprar no seu barco, o abençoador está lá. Se a tempestade cair em cima da sua casinha, o abençoador está lá. Aleluia. Se porventura, querido, a perseguição vier contra você, o inimigo se levantar contra você, tentar te prejudicar, esquenta a cabeça não, o abençoador está lá. Aleluia. Você precisa estar debaixo da bênção. A semente de Isaac prosperou numa terra ruim,
porque o Senhor o abençoava. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar? Você pode ficar em pé. Fecha os olhos, em nome de Jesus. Repete comigo assim: a minha semente, com fé, com voz de crente, a minha semente, ela vai prosperar, porque o Senhor já me abençoou, em nome de Jesus. Aleluia. Continua de olhos fechados, eu vou orar junto com você. É para você entender isso, querido. A semente só prospera quando Deus a abençoa. Não é por sorte, não é porque eu faço muitas coisas para Deus, não é porque eu sou isso, sou aquilo, nada disso. Não tem nada a ver com a gente. Não é assim que o pastor Felipe cantou aqui? Tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com Ele, amém? O seu dom não é seu, é dele. Então glorifica Ele com o dom que você tem. A voz bonita que você tem para pregar, para cantar, para fazer o que for, não é sua, é dele, veio dele para você, querido. Então usa para glorificar Ele. O dinheiro que você tem, que você pode usufruir, pode divertir com ele, pode passear, fica à vontade. Mas o dinheiro que você tem veio dele para você. É bênção de Deus, é prosperidade de Deus sobre a sua vida, querido. Então usa para glorificar o Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Te louvamos, ó Senhor. Não vai ter jeito de você cantar comigo ali, né? Acho que não, né? Dá jeito? Aleluia. Assim, irmãos, de olhos fechados, assim, isso. Fala com Deus. Você e Deus. Você, preste atenção nisso. Você e Deus são os únicos responsáveis para que a sua semente possa prosperar nessa noite. Mas pastor, achei que dependia só de Deus. Não, depende de você também, querido. Porque às vezes nós jogamos tudo nas costas de Deus, né? Se Deus quiser vai dar certo. Deus quer, irmão. Deus quer que dá certo. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você tenha um relacionamento abençoado. Deus quer. Mas a pergunta é: você quer? Você quer alguma coisa com Ele? Você quer entregar o seu relacionamento para Ele? Para que tudo aconteça conforme a vontade dEle? Você quer que a sua prosperidade seja realmente dEle? E se Ele pedir tudo de volta para você, você vai entregar para Ele? Então, Deus dá o Isaac, mas Ele pode pedir o Isaac para trás, é ou não é? Afinal de contas, o Isaac vem dele. Então pronto. Se Ele te pedir, querido, seja qualquer coisa que for, entrega. Porque você vai estar entregando na melhor mão que existe. A melhor mão que pode abençoar alguém é a mão poderosa do Senhor. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Eu oro junto com os meus irmãos, ó Deus, para que o teu Espírito esteja, meu Pai, nessa noite envolvendo a vida de cada um. Para que o teu Espírito esteja curando as enfermidades, esteja libertando aquele que está oprimido, aquele que está, ó Deus, às vezes infeliz, sentindo, ó Pai, para baixo, sentindo desanimado, sem saber o que fazer da vida. Eu oro para essa pessoa agora, em nome de Jesus, para que a bênção do Senhor, Pai, seja sobre essa vida. Oh meu Deus, Isaac prosperou porque o Senhor o abençoava. Ó Deus, aquela terra, Pai, diante de outras pessoas, era uma terra que produzia fome, era uma terra que produzia desespero, pavor. Mas quando chegou na hora do Isaac, aquela terra começou a prosperar, aquela terra começou a gerar o fruto, meu Deus, que alimentava aquelas pessoas. E eu creio, meu Deus amado, que hoje, Senhor, hoje a bênção do Senhor chegou na nossa vida. Aleluia. Eu creio sim, meu Pai. Hoje as correntes, as cadeias estão sendo quebradas. O mundo espiritual está sendo destravado, porque a bênção do Senhor chegou, Pai. Oh glória, a bênção do Senhor chegou sobre a vida desse povo. Glória, teu nome é santo, teu nome é precioso.
O teu nome é nome sobre todo nome. Oh, aleluia! E é no nome de Jesus, Deus, que nós te exaltamos nessa noite. Queremos entregar a nossa vida ao Senhor, Pai. Queremos colocar a nossa vida diante do Senhor nessa casa, Pai. Que o teu nome seja glorificado. Oh, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu estou aqui pra te dar o melhor de mim. Eu preciso ser moído, espremido e apertado. Eu estou aqui. Aleluia! Eu pensei que já tinha entregado tudo, mas você já me mostrou que não. Sim, meu Deus. Cada passo que eu dou é sempre uma nova história. Eu abro mão de tudo, Oh, de Senhor. tudo que eu sei. Sim. Eu abro mão de tudo, também daquilo que eu não sei. É tudo para ti. É tudo para ti. Eu não quero nada pra mim. É tudo para ti. É tudo para ti. Tudo para ti. Eu não quero nada pra mim. É tudo para ti. Se for preciso eu chorarei de novo. Se for preciso eu sangrarei de novo. Conforme eu vou morrendo, você vai vivendo em mim. Se for preciso eu renunciarei de novo. Eu me consagrarei de novo. Conforme eu vou sumindo, você vai crescendo em mim. É tudo para ti, tudo para ti. Eu não quero nada pra mim. É tudo para ti. Se for preciso eu chorarei de novo. Se for preciso eu sangrarei de novo. Conforme eu vou morrendo, você vai vivendo em mim. Se for preciso eu renunciarei de novo. Sim, meu Deus. Eu me consagrarei de novo. Conforme eu vou sumindo, você vai crescendo em mim. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Querido, preste atenção nessa fala aqui agora, em nome de Jesus. Você não é obrigado a fazer absolutamente nada, tá bom? Mas eu quero chamar aqui na frente. Eu não tenho feito isso nessa pandemia. Hoje é a primeira vez que eu estou fazendo isso. No domingo, na sexta eu tenho feito, mas no domingo é a primeira vez. Eu quero chamar aqui na frente. Pastor, mas eu tenho vergonha. Se você está com vergonha é porque não é com você, tá bom? Tem medo, não é com você. Mas eu quero, pastor, resgatar aquilo que Deus tem para a minha vida e ao longo da minha história eu perdi. Eu quero dizer uma coisa muito, muito certa para você. Você não perdeu. Existe na sua vida. Só precisa sair para fora. Só precisa ser despertado. Amém? Então eu quero chamar você aqui na frente, porque eu quero orar por você.
Em nome de Jesus. Pastor, se for um, eu vou. Não, então não vem. Se for para você vir só porque o outro veio, não venha. Amém? Mas eu estou sendo tocado pelo Espírito Santo, pastor. Então eu vou, porque eu estou precisando dessa oração. Então corre. Corre, porque eu não vou demorar não. Eu já vou começar a orar agora.